Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje eu tenho uma dica de leitura. Hoje eu tinha falado desde o ano passado pra vocês sobre esse livro aqui, do Gustavo Cerbasi, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Desculpa pela demora, gente, eu li ele muito rápido, mas eu demorei pra postar, não sei porquê. É que eu fiquei separando outros livros que eu tinha aqui, ainda mais com o novo quadro dos livros que eu quero ler esse ano. Mas esse aqui eu acho que é muito importante compartilhar com vocês. Ele me surpreendeu, porque eu às vezes acho que eu tenho umas ideias muito loucas a respeito de educação. Eu acho que às vezes eu sou muito... as pessoas não entendem quando eu falo algumas coisas e eu às vezes penso que eu tô muito velha. Mas ele falou exatamente as coisas que eu acho importante, exatamente as coisas que eu tenho visto que fazem falta nas famílias hoje em dia. Ele colocou tudo de uma forma tão clara, tão bacana, que pra mim é um livro muito bom. Eu já tinha falado pra vocês que o nome eu não gosto dos nomes do livro dele, que são Pais Inteligentes Enriquecem Juntos, Enriquecem Seus Filhos, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Acho nomes muito marqueteiros e o que me impediu de comprá-los logo foram os nomes, porque eu pensava que eram livros bem rasos, bem sem graça, mas graças a Deus as críticas são boas, então acabou que eu comprei pelas críticas e aí li um livro, vi que era bom, comprei outro e hoje eu tenho outros livros do Gustavo Cerbasi, mas realmente os nomes eu acho que deixam muito a desejar. Eu separei pra vocês o livro em duas partes. Na verdade, ele fala um pouquinho dessa separação, mas eu acabei até escrevendo parte 2 aqui. Na primeira parte do livro, que seria do primeiro capítulo pra cá, até o capítulo 6, que seria da introdução até o capítulo 6, eu coloquei como se fossem valores morais. E a partir do capítulo 6, ele fala sobre os valores finanças, que são coisas completamente diferentes, mas que têm que andar juntas. Muitos dos nossos gastos refletem os nossos valores morais. Então, os nossos valores, o valor que a gente dá às nossas finanças é reflexo do valor que a gente dá à nossa moral. Então, ele fala desde o casal... que tem que escolher, por exemplo, a escola que o filho vai estudar, por que tem que escolher, por que tem que estar junto do seu filho na escola, saber como está sendo a aula, saber como que ele está indo, saber se o comportamento dele está bacana. Ele fala pra você, ele dá algumas dicas de como você abordar finanças no seu dia a dia, na sua casa. Ele fala de algumas atitudes que você pode passar a ter para fazer a diferença na questão de finanças, de valores morais para os seus filhos. Ele fala muita coisa, gente. Ele fala como as crianças aprendem, e daí ele separa por idade, que eu acho também muito bacana. Essa primeira parte pra mim foi muito importante. Quando eu comecei a ler, eu fiquei tão empolgada que eu indicava pra todo mundo: gente, você tem que ler o livro tal. E ele indica não só pra pais e filhos, mas ele indica também pra escolas, pra professores. E eu acho realmente que toda escola deveria indicar esse livro pros pais. Principalmente porque hoje em dia a realidade é tão diferente. Os pais, eles querem viver uma vida que às vezes não é o que eles têm condições, e eles querem que os filhos também vivam nesse nível deles, mas eles não mostram a importância de administrar bem o seu dinheiro, de viver bem com o que você tem, de valorizar o momento junto em família. Hoje em dia os pais só querem saber de dar presentes, de viajar e de comprar carro. Às vezes está devendo na escola, mas está com um carro chique, foi para os Estados Unidos no ano, então tá ótimo. Então os valores estão muito invertidos, a educação está muito fraca. Os pais, eles estão jogando na escola a responsabilidade de criar os filhos, sabe? Muitas crianças chegam na escola e chamam os professores de pais, porque às vezes não vem essa característica nos próprios pais. Ou às vezes porque os pais estão tão ausentes, ficam se preocupando tanto em dar coisas e não dão amor, não dão carinho, não dão atenção. Isso eu realmente vejo em alguns dos meus alunos na escola. Então essa primeira parte é fundamental para você continuar lendo o livro. Você pode até ler daqui em diante e conseguir pegar as dicas para falar estritamente sobre finanças com seus filhos, mas essa primeira parte vai te acrescentar tanto, vai
vai te incomodar tanto, eu espero pelo menos que te incomode e vai gerar mudanças, porque não tem como você ler essas coisas e não querer aplicar na sua realidade. Eu, pelo menos, depois que eu comecei a ler, muitas coisas eu concordo com ele, então eu sempre começo a pensar nas minhas aulas e vejo como eu posso abordar alguma coisa que ele falou na minha aula, como que eu posso aplicar isso. Então é muito bacana. E aí na segunda parte que ele fala sobre finanças, e ele vai falar sobre ferramentas para aprendizado, quando o dinheiro surge na vida dos filhos. Ele vai falar sobre o cofre, sobre a importância da mesada, se deve dar ou não, o quanto deve dar ou não. E aí eu coloquei grifei muita coisa, destaquei muita coisa. Por exemplo, a mesada não deve ser usada como instrumento de chantagem por parte dos pais. Não se deve condicionar o recebimento ou não da mesada ao atendimento de expectativas dos pais, como não tatuar o corpo, não sair com determinado grupo de pessoas ou passar a frequentar determinado curso. Às vezes é o que eu falei, os pais dão tanto valor para os filhos quanto ao dinheiro, que esquecem que certas coisas simplesmente os filhos devem fazer porque é o certo. Se ele não tem que andar com as pessoas erradas, ele tem que entender porque que é algo para o benefício dele e não negociar. Então eu não vou mais andar com aquelas pessoas e você aumenta a minha mesada. E muitas vezes os pais agem dessa forma. Eles começam a negociar coisas que são inegociáveis, por isso que entra a primeira parte dos valores morais. Às vezes o dinheiro acaba entrando como barganha dentro de casa. E se os filhos se relacionam assim com os pais na questão de negociar, de barganhar, não existe relacionamento de pai e filho. Na verdade, estamos falando de pessoas que estão discutindo ver quem ganha, né? Não existe isso de eu vou fazer o que é certo porque eu sei que é certo. O dinheiro não pode comprar o comportamento do seu filho. Outra coisa aqui que eu grifei é assim: se seu filho sonha em adquirir um videogame e está juntando dinheiro para isso, você pode ajudá-lo a encurtar o caminho com um presente monetário, mas não faça dessa opção uma rotina para o bem de seus filhos e para valorizar o significado dos presentes. Então, às vezes você quer dar um presente, seu filho está juntando dinheiro para a mesada, o dinheiro da mesada para comprar aquele presente, e você vai lá, já que ele está juntando, então eu vou completar. Então ele vai sempre entrar nesse vício de, então eu vou falar que eu estou juntando e depois o meu pai vai lá e completa. E ele vai perder o valor de, poxa, comprei isso com o meu dinheiro. Poxa, eu fiz isso com o meu dinheiro, eu juntei e consegui porque eu deixei de comprar outras coisas para comprar isso. Ele vai se sentir mais motivado, ele vai se sentir mais valorizado, ele vai descobrir o valor que tem guardar o dinheiro, ele vai entender o quanto custou para ele realmente comprar tal bem. Então, às vezes a gente quer ajudar e acaba dando mais dinheiro porque sabe que ele está juntando, e na verdade algumas coisas a gente tem que deixar que eles mesmos consigam pelos seus próprios esforços. Até porque na vida real, no trabalho, o chefe dele não vai dar um aumento dele quando ele quiser comprar um carro. Ele vai ter que separar o dinheiro dele para comprar o carro dele. Ele vai ter que separar o dinheiro para pagar a entrada, para pagar parcela, para pagar seguro. Então, o chefe dele não vai promovê-lo só porque ele precisa comprar uma casa nova ou porque ele está doente e precisa pagar uma cirurgia. Ele vai ter que saber administrar o dinheiro dele. Então, o filho precisa já entrar nesse ritmo de que certas coisas fazem parte dele, do esforço dele correr atrás para conseguir atingir. Outras coisas a gente pode ajudar, mas não pode ser uma rotina. Então o livro todo ele vai falando sobre isso, e eu grifei muitas coisas, gente, muitas coisas. O livro é muito legal, é de uma leitura rápida, fácil, para vocês verem, ele não é grosso. O Gustavo Cerbasi, ele escreve de uma forma muito fluida, né, de uma forma muito simples. Ele coloca o assunto finanças como se fosse muito fácil, como se fizesse parte do nosso dia a dia mesmo. Então ele consegue trazer para a nossa realidade de forma que se torna possível tratar sobre esse assunto dentro de casa e colocar algumas dicas que ele dá dentro de casa sem parecer que a gente está montando um quartel ou montando uma empresa dentro de casa. Isso é muito bacana. Ele fala até para estimular os filhos a doar. As crianças hoje não doam nada, né? Ou elas pensam que para doar é só comida ou pra gente muito pobre, e na verdade quando a gente doa, a gente faz bem pra gente e pra outra pessoa. Então nem sempre a gente vai ir para algum lugar pobre e ir lá dar uma comida ou dar um dinheiro, mas a gente tem que saber que pessoas ao nosso redor precisam da nossa ajuda, e que pessoas que ao nosso redor então que estão longe, a gente pode fazer a diferença doando também o nosso dinheiro, doando também o nosso bem, a nossa roupa, o que a gente tem para oferecer. Então, hoje essa dica de leitura que eu dou pra vocês, muito bacana.
E aí eu vou ler aqui o que tem na contracapa do livro. Descubra os 6 princípios fundamentais da educação financeira. Valorizar. Mostre ao seu filho que trabalhar muito nem sempre significa ganhar mais e que aquilo que sua família esbanja às vezes é tudo que outras pessoas têm. Celebrar. Pais que presenteiam os filhos a toda hora formam coisas que não sabem dar valor às coisas. Formam crianças que não sabem dar valor às coisas. Orçar. Seu limite é o que você tem. Oriente seu filho sobre como controlar a mesada e explique que o cartão de crédito não é uma fábrica de dinheiro. Investir. Quem não tem dinheiro para comprar uma casa, aluga de quem acumulou para comprar 2. Ensine às crianças que os juros recompensam os poupadores. Negociar. Adote uma postura mais séria quando fizer uma compra e faça com que seus filhos entendam que pechinchar é um ótimo hábito. Equilibrar. Uma vida financeiramente saudável inclui a capacidade de poupar e também de consumir. Seu desafio é ensinar sua família a fazer isso com equilíbrio. Então, eu fecho assim esse livro, a dica para hoje. Gustavo Cerbasi, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Se você já leu, coloca aqui pra mim o que você achou e coloca também a parte que você mais gostou, que assim eu fico sabendo, de repente bate com a parte que eu mais gostei. Se você ainda não leu, coloca pra mim também se você tem interesse, se você vai querer comprar. Eu indico, independente se você tem filhos ou não, se você está pensando ter também, se você tem criança na sua família ou se você trabalha com crianças, esse livro é muito importante, é um livro-chave para você estabelecer relacionamento saudável com as suas crianças e com a sua família, com o irmão, que tem filhos, enfim, você vai gostar bastante. Então essa é a dica para hoje. Um beijo e tchau!